De autista humilhado na escola, a gênio reconhecido pela NASA. Daniel Carvalho tinha 12 anos quando percebeu que era diferente. Não porque alguém gentilmente explicou isso a ele, mas porque todos os dias, no intervalo da Escola Municipal Santos Dumont, em São José dos Campos, ele ouvia as mesmas risadas cruéis ecoando pelo pátio. "Lá vem o robô!" gritava Lucas, o valentão da turma, enquanto empurrava o lanche de Daniel no chão. "Não sabe nem olhar nos olhos das pessoas." Daniel recolhia seus pertences em silêncio, seus dedos tremendo enquanto juntava os pedaços de pão amassado. Ele não entendia por que era tão difícil manter contato visual, por que as luzes fluorescentes da escola pareciam gritar em seus ouvidos, por que o toque inesperado de alguém em seu ombro fazia seu corpo inteiro se contrair como se levasse um choque elétrico. A professora de matemática, Dona Regina, observava de longe, mas nunca intervinha. "Ele precisa aprender a se defender sozinho", ela murmurava para outras professoras. "O mundo lá fora não vai ter pena." O que ninguém via era o que acontecia dentro da mente de Daniel. Enquanto os outros alunos decoravam tabuadas, ele visualizava padrões matemáticos tridimensionais flutuando no ar. Quando estudavam o sistema solar, ele calculava mentalmente as órbitas planetárias com precisão assustadora. Mas sempre que tentava compartilhar suas observações, era interrompido com olhares de tédio ou zombaria. "Ninguém se importa com seus números estranhos, Daniel", disse uma vez a coordenadora quando ele tentou explicar que havia encontrado um erro no livro didático de física. À noite, em seu quarto pequeno nos fundos da casa humilde onde morava com a mãe, uma costureira que trabalhava até a madrugada, Daniel se ajoelhava ao lado da cama. Suas mãos ainda tremiam do estresse do dia. "Senhor", ele sussurrava, olhos fechados com força. "A Bíblia diz que o Senhor me formou de maneira assombrosa e maravilhosa. Então por que sinto que sou quebrado? Por que ninguém entende como funciono?" Sua mãe, Lúcia, frequentemente encontrava o filho assim, orando em meio às lágrimas. Ela também era cristã e, mesmo sem entender completamente o que Daniel enfrentava, depositava sua fé em algo maior. "Filho, Deus tem um propósito para você", ela dizia, acariciando os cabelos dele com mãos calejadas do trabalho. "Lembra de José? Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, mas Deus o levantou para salvar nações." Daniel queria acreditar. Mas todos os dias eram um teste de resistência. Na escola, a situação piorava. Os professores não sabiam lidar com sua necessidade de rotina, suas crises quando mudavam o horário das aulas sem aviso, sua honestidade brutal que magoava sem intenção. "Você é mal educado", diziam. "Esquisito. Precisa se esforçar mais para ser normal." Normal. Aquela palavra o perseguia como uma maldição. Um dia, durante a aula de ciências, o professor trouxe um desafio: calcular a trajetória que um foguete precisaria seguir para entrar em órbita considerando a rotação da Terra. Era um exercício teórico. Ninguém esperava que alguém realmente resolvesse. Daniel levantou a mão timidamente. "Professor, eu resolvi." Risadas explodiram pela sala. "Claro que resolveu, Einstein", zombou Lucas. "Aposto que copiou da internet." "Deixe-o mostrar", disse o professor, mais por curiosidade que confiança. Daniel caminhou até o quadro com passos desajeitados, seu corpo sempre parecendo não se encaixar direito no espaço. Mas quando pegou o giz, algo mudou. Suas mãos se moveram com precisão cirúrgica, preenchendo o quadro com equações complexas, diagramas vetoriais, cálculos que incorporavam não apenas física básica, mas considerações sobre resistência atmosférica, velocidade de escape e até pequenas variações gravitacionais. A sala ficou em silêncio. O professor aproximou-se, ajustando os óculos, verificando cada linha de raciocínio. Sua expressão mudou de ceticismo para espanto absoluto. "Isso está correto", ele sussurrou. "Não apenas correto, está mais preciso que o modelo que eu ia apresentar."
Daniel, onde você aprendeu isso? Eu não aprendi. Daniel respondeu com sua honestidade característica. Eu apenas vejo os números. Eles fazem sentido quando outras coisas não fazem. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Daniel orou com um sentimento diferente. Não era mais apenas dor, era uma fagulha de esperança, pequena, mas persistente. Senhor, talvez a senhora Lúcia esteja certa. Talvez o Senhor realmente tenha um plano. Mas o que Daniel não sabia era que aquele momento no quadro tinha sido observado por alguém além de seus colegas. A diretora da escola, impressionada pelo relato do professor, havia feito algumas ligações. E em uma cidade como São José dos Campos, lar do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essas ligações chegavam a lugares interessantes. A tempestade estava apenas começando. E Daniel Carvalho, o menino que não conseguia olhar nos olhos, que não entendia piadas, que era chamado de robô e esquisito, estava prestes a descobrir que ser diferente não era uma maldição. Era um dom esperando para ser desembrulhado. 3 semanas depois daquele dia no quadro, Lúcia recebeu uma carta da escola. Seu coração apertou imediatamente. Cartas da escola nunca traziam boas notícias. Geralmente eram reclamações sobre o comportamento inadequado de Daniel ou avisos sobre sua falta de socialização. Mas desta vez era diferente. A carta explicava que um neuropsicólogo da Universidade Federal de São Paulo havia se oferecido para avaliar Daniel gratuitamente, como parte de um programa de identificação de superdotação em crianças com desenvolvimento atípico. A diretora, após o incidente na aula de ciências, havia recomendado o nome dele. Daniel, filho, o que você acha? Perguntou Lúcia mostrando a carta. Mais um teste para provar que sou anormal? Ele respondeu sem emoção aparente, embora seus dedos estivessem tamborilando ansiosamente na mesa, um dos seus movimentos repetitivos. Ou um teste para entender seu jeito especial de ser. A avaliação durou 3 dias completos. Daniel foi submetido a testes de QI, avaliações sensoriais, questionários sobre comportamento social, testes de funções executivas. O doutor Fernando Almeida, um homem de meia idade, com olhar gentil, atrás de óculos de aro fino, conduzia tudo com paciência extraordinária. Daniel, você pode me dizer o que todas essas imagens têm em comum? Perguntava, mostrando cartões com padrões complexos. Para Daniel, era óbvio. Ele via as conexões instantaneamente, como se fossem escritas em neon. Mas não entendia por que o doutor ficava cada vez mais impressionado com suas respostas. No último dia, doutor Almeida pediu para conversar com Lúcia em particular. Senhora Carvalho, preciso ser direto com a senhora. Daniel está no espectro autista, especificamente o que antigamente chamávamos de síndrome de Asperger, agora classificado como transtorno do espectro autista nível 1. Lúcia sentiu o mundo girar. Autista? Mas ele fala, ele aprende. Sim, e esse é um dos maiores equívocos sobre o autismo. Não é uma doença, mas uma condição neurológica que faz o cérebro processar informações de forma diferente. Daniel tem dificuldades significativas com interação social, processamento sensorial e flexibilidade cognitiva. Mas, ao mesmo tempo, Dr. Almeida fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Seu filho tem um QI de 156. Isso o coloca na categoria de superdotação profunda, presente em menos de 0,1% da população. Especificamente, ele demonstra capacidades extraordinárias em raciocínio matemático espacial e visualização de sistemas complexos. O que isso significa? Lúcia perguntou, lágrimas começando a escorrer. Significa que seu filho é simultaneamente um dos mais desafiados e um dos mais dotados que já avaliei.
Ele vê o mundo de uma forma que a maioria das pessoas jamais conseguirá. Mas esse dom vem com um preço. Ele sempre vai ter dificuldade em navegar um mundo social que não faz sentido para sua mente lógica. Naquela noite, Lúcia e Daniel sentaram juntos na pequena sala de estar. Ela tentou explicar o diagnóstico de forma que ele pudesse entender. Então eu tenho autismo, Daniel repetiu testando a palavra. Por isso sou diferente. Você sempre foi diferente, filho. Agora temos um nome para isso. Os meninos na escola vão rir ainda mais. Não precisa contar a eles. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, seu cérebro processando. Então, com sua honestidade característica, mãe, na Bíblia Deus criou pessoas diferentes? Ou só criou pessoas normais e eu sou um erro? A pergunta perfurou o coração de Lúcia como uma lança. Filho, vem aqui. Ela abriu a Bíblia que sempre ficava na mesinha de centro, folheando até 1 Coríntios 12. Olha o que Paulo escreveu. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ela segurou o rosto do filho, forçando-o gentilmente a olhar em seus olhos, mesmo sabendo como isso era desconfortável para ele. Deus te fez exatamente como você é, Daniel, com propósito, com intenção. Você não é um erro, você é uma obra-prima diferente das outras, mas não menos valiosa. Daniel quis acreditar. Mas no dia seguinte, quando voltou para a escola, a realidade o atingiu como um soco. Ouvi dizer que você foi num psicólogo. Lucas encurralou Daniel no banheiro, com 2 amigos bloqueando a saída. Confirmou o que todo mundo já sabia? Que você é maluco? Eu tenho autismo. Daniel respondeu factualmente. É uma condição neurológica que... O empurrão veio antes que ele pudesse terminar a explicação. Sua cabeça bateu contra a parede de azulejos, uma dor aguda explodindo em seu crânio. Ninguém se importa com suas explicações científicas, retardado. Daniel deslizou para o chão, abraçando os joelhos. Ele começou a balançar para frente e para trás. Um movimento de autorregulação que seu corpo executava automaticamente em momentos de sobrecarga. Foi assim que o professor de educação física o encontrou. Mas em vez de perguntar o que havia acontecido, ele apenas suspirou. Daniel, de novo, você precisa parar de se colocar nessas situações. Eu não me coloquei. Eu só respondi uma pergunta. Exatamente, você precisa aprender quando não responder. À noite, Daniel orou com mais intensidade que nunca. Senhor, o Senhor disse que dá força ao cansado e poder ao fraco. Estou cansado, estou fraco. Preciso que o Senhor me mostre por que me fez assim. Preciso entender o propósito dessa dor. A resposta não veio em palavras ou visões. Mas naquela mesma semana, outra carta chegou. Desta vez, não era da escola. Era do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Dr. Almeida, impressionado com as capacidades de Daniel, havia mencionado o caso a um colega que trabalhava no INPE. E esse colega, Dr. Roberto Mendes, coordenador do Programa de Desenvolvimento de Trajetórias Orbitais, estava procurando jovens com talento excepcional em matemática para um programa experimental. Convite para Programa Especial de Talentos em Ciências Espaciais. Lúcia lia em voz alta, sua voz tremendo de emoção. Todos os sábados no INPE, totalmente gratuito. Daniel pegou a carta, seus olhos percorrendo as palavras metodicamente. Eles querem que eu vá ao Instituto Espacial. Mas eu sou apenas um garoto da escola municipal, com autismo. Você é um garoto com um dom de Deus, corrigiu Lúcia. E talvez esse seja o começo do propósito que temos orado para entender. O primeiro sábado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi uma experiência sensorial devastadora para Daniel. As luzes eram brilhantes demais.
Havia muitos sons estranhos, zumbidos de computadores, bips de equipamentos, conversas sobrepostas. Seu corpo inteiro estava em alerta máximo, mas quando ele viu os modelos de satélites, as imagens de trajetórias orbitais projetadas nas paredes, as equações complexas escritas em quadros brancos gigantescos, algo em seu cérebro simplesmente se acendeu. Você deve ser Daniel, disse o doutor. Roberto Mendes, um homem alto de cabelos grisalhos, estendendo a mão e rapidamente retraindo quando percebeu o desconforto de Daniel. Desculpe, Dr. Almeida me avisou sobre a questão sensorial. Prazer em conhecê-lo. Tenho lido sobre suas capacidades. Havia outros 5 jovens no programa, todos entre 14 e 17 anos, todos já cursando ensino médio técnico ou em programas especiais de escolas particulares caras. Daniel, aos 12 anos, com seu uniforme desbotado da escola municipal, destacava-se de forma dolorosa. Esse é o menino especial? Sussurrou uma garota de óculos e blusa de escola particular para o colega ao lado. Parece assustado demais até para estar aqui. Dr. Mendes começou a apresentação do programa. Vocês foram selecionados porque demonstraram aptidão excepcional em cálculos orbitais. Vamos trabalhar em um projeto real. Otimização de trajetória para o próximo satélite de monitoramento ambiental da Amazônia. Suas contribuições, se relevantes, serão consideradas pela equipe principal. Ele distribuiu tablets com os parâmetros do problema. Massa do satélite, órbita desejada, janelas de lançamento, restrições de combustível. Era complexo. O tipo de desafio que engenheiros levavam semanas para resolver. Vocês têm 2 meses. Trabalharão em duplas. Daniel sentiu o estômago apertar. Trabalho em grupo. Sua maior dificuldade. Daniel, você vai trabalhar com Felipe. Felipe era o mais velho do grupo, 17 anos, já fazendo faculdade de engenharia aeroespacial em regime especial. Ele olhou para Daniel com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Você é o garoto prodígio que dizem, né? 12 anos, QI de gênio, autista. Não havia crueldade na voz de Felipe, mas também não havia calor. Era uma avaliação clínica. Sim, Daniel respondeu simplesmente. Tudo bem, só não atrapalhe. Durante a primeira semana, Daniel mal falou. Ele observava Felipe trabalhar, criando modelos computacionais, rodando simulações. Felipe era bom, muito bom. Mas Daniel via os erros, via as simplificações que criavam imprecisões, via soluções mais elegantes flutuando em sua mente, mas toda vez que tentava falar, as palavras saíam erradas. Ou ele interrompia Felipe no momento errado, ou sua sugestão soava como crítica. A comunicação social continuava sendo seu maior inimigo. Daniel, ou você contribui de verdade, ou deixa eu trabalhar em paz. Felipe explodiu após a 3ª semana frustrado. Naquela noite, Daniel orou com desespero. Senhor, o Senhor me deu essa inteligência, mas não me deu a capacidade de fazer as pessoas me ouvirem. Como isso é justo? É como dar asas a alguém, mas prender seus pés no chão. A resposta veio de forma inesperada. Dr. Mendes o chamou para uma conversa particular. Daniel, tenho observado você. Felipe reclama que você não contribui, mas eu vejo seus olhos quando ele comete erros nos cálculos. Você vê, não é? Daniel assentiu. Então por que não fala? Quando falo, sou errado. As pessoas ficam bravas, acham que estou sendo arrogante ou rude. Eu não entendo as regras de comunicação. Dr. Mendes suspirou. Depois sorriu. Sabe, Daniel, muitos dos maiores cientistas da história provavelmente eram autistas. Einstein, Newton, Tesla. Eles também não seguiam as regras sociais normais. Mas sabe o que eles fizeram? Comunicaram através do que faziam melhor. Matemática, experimentos, invenções. Ele entregou um caderno a Daniel. Escreva. Mostre seus cálculos no papel. Deixe os números falarem por você. Foi uma revelação.
Daniel começou a passar as noites preenchendo páginas e páginas com seus próprios modelos de trajetória. Ele não tentava mais explicar verbalmente suas ideias a Felipe. Simplesmente deixava o caderno aberto na mesa de trabalho deles, com soluções alternativas cuidadosamente escritas. A princípio, Felipe ignorou. Depois, começou a folhear por curiosidade. Então, começou a realmente estudar o trabalho de Daniel. "Espera", Felipe disse uma tarde, apontando para uma equação no caderno. "Você incorporou variações gravitacionais lunares no cálculo de longo prazo? Isso é, ninguém pediu esse nível de precisão." "Mas é mais correto", Daniel respondeu simplesmente. Felipe ficou em silêncio, revisando página após página. Daniel havia resolvido o problema deles de 3 formas diferentes, cada uma otimizada para um critério específico: eficiência de combustível, precisão orbital ou flexibilidade de janela de lançamento. "Isso está muito além do que os outros grupos estão fazendo", Felipe admitiu, e pela primeira vez havia respeito genuíno em sua voz. "Daniel, eu estava errado sobre você. Você não é só inteligente, você pensa de uma forma completamente diferente." Naquela noite, quando os grupos apresentaram seus progressos preliminares, Felipe fez algo surpreendente. Ele deu crédito completo a Daniel pelas soluções mais inovadoras. "A verdade é que meu parceiro aqui enxerga coisas que o resto de nós simplesmente não consegue ver", Felipe disse diante de todos. Daniel sentiu algo estranho. Um calor no peito. Era reconhecimento. Aceitação. Pela primeira vez em sua vida, alguém além de sua mãe via seu valor sem focar em suas diferenças. Dr. Mendes observava com um sorriso discreto. Após a apresentação, ele se aproximou de Daniel. "Seu trabalho impressionou a todos, Daniel. Na verdade, ele impressionou tanto que eu enviei para a equipe sênior de engenharia de trajetórias. Eles querem conhecê-lo." "Conhecer? Eu? Você tem um talento raro, garoto. Muito raro. E em um lugar como o INPE, talentos raros são tesouros a serem cultivados." No ônibus para casa, Daniel olhou pela janela para o céu noturno. Ele pensou em Josué, comandando o sol para parar. Em Daniel na cova dos leões, em José sendo elevado de prisioneiro a vice-rei. "Senhor", ele sussurrou, "acho que estou começando a entender. O Senhor não me fez diferente apesar de ter um plano. Me fez diferente por causa do plano." Mas a jornada estava longe de terminar. De volta à escola, Lucas e seus amigos haviam descoberto sobre o programa do INPE através de um post nas redes sociais da escola municipal, comemorando a participação de Daniel. "Olha só, o robô acha que vai ser astronauta." Lucas empurrou Daniel contra os armários. "Você pode enganar alguns nerds no instituto, mas aqui você ainda é o esquisito que não consegue nem olhar nos nossos olhos." O empurrão foi mais violento desta vez. Daniel caiu, batendo o ombro com força. Ele não revidou, nunca revidava. Simplesmente se encolheu esperando passar, mas desta vez algo diferente aconteceu. Felipe, que havia ido à escola municipal para entregar alguns materiais do projeto a Daniel, presenciou tudo. "Ei, saiam de perto dele!" Felipe avançou, sua estatura de adolescente mais velho intimidando os valentões. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo, né? Esse garoto que vocês chamam de esquisito, ele está resolvendo problemas que engenheiros com doutorado acham difíceis. Enquanto vocês estão aqui sendo babacas de escola, ele está trabalhando com a NASA brasileira." Lucas e seus amigos recuaram, confusos e envergonhados. Felipe ajudou Daniel a levantar. "Você está bem? Por que você fez isso?" Daniel perguntou, genuinamente confuso. "Você não ganha nada me defendendo." "Porque é o certo a fazer. E porque você me ensinou algo importante, Daniel.
Ser inteligente não é só sobre ter respostas certas, é sobre reconhecer quando outras pessoas enxergam o que você não consegue. Naquela noite, Daniel orou com gratidão pela primeira vez em meses. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram de dor. Senhor, o Senhor enviou um Barnabé para mim, como enviou para Paulo. Obrigado. O que Daniel não sabia era que sua trajetória estava prestes a tomar um rumo que nem sua mente extraordinária poderia ter calculado. 6 meses haviam passado desde que Daniel começou no programa do INPE. Agora, com 13 anos, ele havia se tornado uma presença regular no instituto. Não mais apenas aos sábados, mas 3 vezes por semana, com permissão especial da escola que finalmente reconhecia seu talento singular. A relação com Felipe havia evoluído de parceria para amizade genuína. Felipe aprendeu a comunicar de forma direta e clara, sem subtextos sociais que confundiam Daniel. Em troca, Daniel compartilhava sua forma única de ver padrões matemáticos, ensinando Felipe a pensar em dimensões que ele nunca havia considerado. Mas foi em uma terça-feira chuvosa de abril que tudo mudou. Dr. Mendes convocou Daniel para uma reunião com a equipe sênior de engenharia. Era a primeira vez que ele seria incluído em discussões com os cientistas principais do instituto. A sala de conferências era intimidante, uma mesa oval enorme, cercada por homens e mulheres com expressões sérias, todos com décadas de experiência. Daniel sentiu seus dedos começarem a tremer, um sinal de ansiedade iminente. "Respire, garoto", sussurrou Dr. Mendes. "Eles só querem ouvir suas ideias." A doutora Cristina Albuquerque, chefe do Departamento de Dinâmica Orbital, liderava a reunião. "Daniel, estamos trabalhando em um problema crítico. O satélite Amazônia 2 está apresentando deterioração orbital mais rápida que o previsto. Precisamos recalcular a trajetória de correção, mas cada solução que modelamos consome combustível demais ou cria novos problemas." Ela projetou os dados na tela. Gráficos complexos de decaimento orbital, variáveis de resistência atmosférica, limitações de propulsão. "Temos 3 semanas antes da janela de correção fechar. Depois disso, perdemos o satélite. Isso representa anos de trabalho e milhões em investimento. Além disso, perderíamos a capacidade de monitorar desmatamento ilegal na Amazônia em tempo real." Daniel estudou os dados em silêncio. Sua mente já estava processando, visualizando a órbita em 3 dimensões, calculando perturbações gravitacionais, considerando a interação com o campo magnético terrestre. "Vocês estão pensando no problema de forma linear", ele disse de repente, sua voz saindo mais alta que pretendia devido à tensão. Houve um momento de silêncio desconfortável. Um dos engenheiros mais velhos cruzou os braços. "Explique o que quer dizer, garoto." Daniel levantou-se, aproximando-se da tela. Suas mãos começaram a gesticular enquanto falava. Seu corpo sempre precisava se mover quando explicava conceitos complexos. "Vocês estão tratando cada correção orbital como um evento isolado, mas a órbita do satélite existe em um sistema dinâmico. A Lua está puxando, o Sol está influenciando, até Júpiter causa perturbações menores. Se considerarmos essas influências gravitacionais não como obstáculos, mas como assistências..." Ele pegou o controle da apresentação, suas mãos tremendo levemente. Começou a esboçar uma trajetória completamente diferente, usando as palavras com dificuldade, mas deixando os números falarem por ele. "Vocês podem usar a gravidade lunar para assistir à correção. Aqui", apontou para um ponto específico na órbita. "Se temporizar a manobra para coincidir com essa configuração orbital em relação à Lua, o satélite usa 40% menos combustível. E aqui, outro ponto, uma microcorreção de apenas 3 graus muda a interação com a alta atmosfera, de forma que a resistência do ar, na verdade, ajuda em vez de atrapalhar."
A sala estava completamente silenciosa. Doutora. Albuquerque aproximou-se da tela, seus olhos percorrendo os cálculos que Daniel havia rapidamente esboçado. Ela pegou seu tablet, começando a inserir os números em um software de simulação. 5 minutos de silêncio tenso. Daniel voltou a balançar, seu corpo liberando a ansiedade através do movimento repetitivo. Meu Deus, doutora Albuquerque sussurrou. Isso funciona. Não apenas funciona, é mais eficiente que qualquer coisa que modelamos. Daniel, como você viu isso? Eu não sei, Daniel respondeu honestamente. Eu apenas vejo, como se os números tivessem cores e formas. Essa solução era azul clara, o que no meu cérebro significa eficiência. O engenheiro mais velho, que havia demonstrado ceticismo, levantou-se, estendendo a mão. Desta vez, Daniel a apertou brevemente, esforçando-se para superar o desconforto. Garoto, trabalho aqui há 25 anos. E acabei de testemunhar algo que só vi 2 ou 3 vezes na vida. Genialidade genuína. As 3 semanas seguintes foram um turbilhão. A solução de Daniel foi refinada pela equipe, testada em simulações cada vez mais complexas e finalmente aprovada para a implementação. Ele passou horas trabalhando lado a lado com engenheiros sêniores, sua idade deixando de importar enquanto sua mente continuava a oferecer insights únicos. Na escola, porém, a situação permanecia complicada. Daniel ainda era alvo de bullying, ainda tinha dificuldade em fazer amigos, ainda tinha crises quando havia mudanças não planejadas na rotina. Como pode ser tão inteligente e ao mesmo tempo tão burro? Lucas o provocava. Não consegue nem amarrar o tênis sem parecer deficiente. As palavras doíam porque continham uma verdade que Daniel lutava para reconciliar. Ele podia calcular trajetórias orbitais que salvavam satélites de milhões de dólares, mas frequentemente esquecia de levar o lanche para a escola. Podia visualizar matemática multidimensional, mas tinha dificuldade em entender quando alguém estava fazendo uma piada. Uma noite, ele desabafou com sua mãe. Mãe, às vezes eu sinto que Deus cometeu um erro. Me deu esse cérebro incrível, mas me esqueceu de dar as outras coisas que tornam alguém humano. Lúcia abraçou o filho, ignorando como ele se enrijeceu ao toque. Ela havia aprendido que, às vezes, amor significava desconforto temporário. Filho, você sabe o que é uma estrela cadente? Um meteoro entrando na atmosfera terrestre, ionizando o ar e criando luz através de... Não, filho. Metaforicamente, uma estrela cadente é especial exatamente porque é diferente de todas as outras estrelas. Ela brilha mais forte justamente porque está fazendo algo único. Você é minha estrela cadente. Estrelas cadentes queimam, Daniel observou com sua lógica implacável. Mas que espetáculo deixam enquanto brilham! No dia da manobra de correção orbital do satélite, Dr. Mendes convidou Daniel para estar presente no centro de controle. Era algo sem precedentes, uma criança de 13 anos no coração das operações espaciais do Brasil. A sala estava cheia de tensão. Dezenas de monitores exibiam dados em tempo real. Engenheiros falavam em jargões técnicos, coordenando cada segundo da manobra crítica. T-3 minutos para a ignição, anunciou o controlador. Daniel observava tudo, seus olhos percorrendo os números que fluíam pelas telas. Sua mente comparava automaticamente com as simulações que havia ajudado a criar. T-1 minuto. Lúcia estava na galeria de observação, trazida especialmente para testemunhar este momento. Ela orava silenciosamente, suas mãos entrelaçadas. Ignição. Por 42 segundos, os propulsores do satélite dispararam exatamente conforme calculado. A trajetória começou a mudar, curvando-se de forma que, para os observadores externos, parecia impossível, usando a própria gravidade lunar como aliada. Confirmando nova órbita. A voz do controlador tinha um toque de admiração.
Combustível consumido, 38% abaixo do previsto. Precisão orbital, dentro de 0,2% do alvo. Senhoras e senhores, temos um sucesso completo. A sala explodiu em aplausos. Dr. Mendes apertou o ombro de Daniel. Um toque que, desta vez, ele tolerou, porque o contexto fazia sentido. Garoto, você acabou de salvar um satélite de 90 milhões de reais. Naquela noite, Daniel ajoelhou-se ao lado de sua cama como sempre fazia. Mas desta vez, suas palavras eram diferentes. Senhor, eu ainda não entendo por que me fez autista. Ainda dói não conseguir fazer amigos facilmente, não entender quando as pessoas estão brincando, ter meu corpo reagindo a coisas que não incomodam ninguém. Mas hoje eu vi que talvez minha mente diferente não seja apenas para mim. Talvez seja para resolver problemas que mentes normais não conseguem ver. Use-me, Senhor, do jeito que sou. O que Daniel não sabia era que aquela manobra orbital bem-sucedida havia chamado a atenção de alguém muito além das fronteiras do Brasil. Alguém na NASA, do outro lado do mundo, havia recebido um relatório técnico sobre a solução inovadora. E esse alguém estava muito interessado em conhecer o jovem brasileiro que pensava em órbitas como se fossem poesia matemática. A próxima fase da jornada estava prestes a começar. E ela seria maior, mais assustadora e mais gloriosa do que Daniel jamais poderia imaginar. 2 anos se passaram. Daniel agora tinha 15 anos e havia se tornado uma presença permanente no INPI, trabalhando em projetos cada vez mais complexos após as aulas. Ele havia desenvolvido métodos próprios de cálculo orbital que estavam sendo estudados por universidades. Alguns engenheiros começavam a usar suas técnicas de visualização matemática, mas a vida na escola continuava sendo um campo de batalha. Ei, gênio espacial! Lucas, agora com 17 anos e ainda mais cruel, encurralou Daniel no vestiário após educação física. Vi na internet que você ganhou um prêmio, jovem cientista do ano. Deve estar se achando muito especial. Daniel não respondeu, tentando passar, mas Lucas bloqueou seu caminho. Sabe qual é seu problema? Você pode ser inteligente com números, mas é burro de verdade, burro para a vida. Minha irmã de 5 anos tem mais habilidade social que você. As palavras atingiram o alvo, porque eram parcialmente verdadeiras. Daniel ainda tinha crises em público, ainda não conseguia manter conversas casuais, ainda era o esquisito, o diferente, o que não se encaixava. Deixa ele em paz, Lucas, disse uma voz feminina. Era Marina, uma garota nova na escola. Ela havia chegado há 2 meses, transferida de São Paulo. Para surpresa de Daniel, ela não o evitava como os outros. Na verdade, ela frequentemente sentava perto dele no refeitório, falando sobre livros e ciências sem esperar que ele mantivesse contato visual ou entendesse nuances sociais. Ou o quê? Vai defender o robozinho? Lucas riu. Não. Só acho patético um cara de 17 anos que precisa humilhar outros para se sentir importante. Que tamanho você acha que isso faz você ser? Lucas saiu bufando, mas lançou um olhar venenoso para Daniel. Isso não acabou. Mais tarde, sentados em um canto tranquilo do pátio, Marina conversava com Daniel enquanto ele organizava pedrinhas em padrões geométricos, um comportamento que o acalmava. Obrigado por intervir, Daniel disse sem olhar para ela. Não precisa agradecer. Aquele cara é um idiota. Ela fez uma pausa. Posso te perguntar uma coisa? Você realmente vê números em cores? Sim. É chamado sinestesia. Para mim, 7 é sempre vermelho escuro. 3 é amarelo. Números primos brilham mais. Isso é incrível. Daniel finalmente olhou rapidamente para ela. A maioria das pessoas acha que é esquisito. A maioria das pessoas é chata. Marina sorriu.
Meu irmão mais novo é autista também, não verbal. Ele vê o mundo de forma completamente diferente da minha. Me ensinou que diferente não significa menos. Pela primeira vez, Daniel sentiu que alguém da sua idade realmente entendia. Não com pena, não com admiração pela sua inteligência, mas com compreensão genuína de quem ele era como pessoa completa. A amizade cresceu. Marina aprendeu a comunicar de forma clara e direta. Daniel, aos poucos, começou a confiar nela, compartilhando seus desafios e vitórias. Foi Marina quem estava com ele quando a notícia chegou. Dr. Mendes ligou para o celular que Lúcia havia finalmente conseguido comprar para Daniel. Você precisa vir ao instituto. Agora. É urgente. O tom era sério, mas havia algo mais na voz dele. Excitação mal contida. Quando Daniel chegou, encontrou o Dr. Mendes com um homem que ele não conhecia, americano pelo sotaque, vestindo um crachá da NASA. Daniel, este é Dr. James Mitchell, diretor do programa de trajetórias da Mars Sample Return Mission, a missão de retorno de amostras de Marte. Dr. Mitchell estendeu a mão e Daniel a apertou brevemente. É uma honra conhecê-lo, Daniel. Li seus trabalhos sobre otimização de trajetórias usando assistência gravitacional múltipla. Francamente, está anos à frente do que a maioria dos nossos engenheiros está fazendo. Obrigado. Daniel respondeu, sem saber como processar o elogio. Vou direto ao ponto. Estamos enfrentando um problema crítico na Mars Sample Return. É a missão mais complexa que já tentamos. Precisamos enviar uma nave a Marte, coletar amostras deixadas pelo Perseverance Rover e trazê-las de volta à Terra. O problema é a trajetória de retorno. Ele abriu um laptop, mostrando simulações. Temos limitações severas de combustível. A janela de lançamento de retorno de Marte é estreita, e qualquer erro significa perder amostras que podem conter evidências de vida marciana. Nossas melhores equipes estão há meses nisso, mas todas as soluções têm falhas críticas. Daniel estudou os dados. Sua mente já estava girando, visualizando as órbitas, calculando possibilidades. Por que está me mostrando isso? Ele perguntou. Porque eu quero que você trabalhe no problema. Dr. Mitchell disse simplesmente. Aqui, no Brasil, com o suporte remoto da nossa equipe. Se você encontrar uma solução, você se tornaria, aos 15 anos, o mais jovem contribuinte da história de uma missão da NASA. Daniel sentiu o mundo girar. Eu tenho 15 anos. Ainda estou no ensino médio. Eu nem falo inglês direito. Matemática é uma linguagem universal. Dr. Mitchell sorriu. E sua mente vê coisas que nós não vemos. É exatamente isso que precisamos. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ele alternava entre excitação e terror absoluto. Era muita pressão. E se ele falhasse? E se provasse que afinal não era tão especial assim? Ele orou por horas. Senhor, Davi enfrentou Golias com apenas uma funda. Gideão liderou um exército com apenas 300 homens. Eles eram improváveis, despreparados, mas o Senhor os usou. Será que posso ser usado assim também? Nas semanas seguintes, Daniel mergulhou no problema marciano. Ele passava todas as noites após o INPE trabalhando nos cálculos, videoconferenciando com engenheiros da NASA que tinham décadas de experiência. Foi brutal. O problema era incrivelmente complexo. 3 corpos celestes, Terra, Marte e o Sol, com a Lua e até Vênus influenciando as trajetórias possíveis. Restrições de combustível tão apertadas que havia margem de erro de apenas 0,03%. Janelas de lançamento medidas em horas, não dias. Não há solução perfeita, disse um dos engenheiros americanos em uma chamada. Estamos tentando escolher qual falha é mais aceitável. Mas Daniel não aceitava isso. Sua mente autista, que não entendia compromissos sociais, também não aceitava compromissos matemáticos quando sabia que havia uma resposta melhor em algum lugar. Ele parou de ir à escola regularmente. Lúcia estava preocupada.
vendo o filho se consumir pelo problema. Filho, você está dormindo apenas 3 horas por noite. Não consigo parar de pensar nas órbitas, mãe. Elas estão sempre lá, girando na minha cabeça. Marina visitava regularmente, trazendo anotações da escola e apenas sentando em silêncio enquanto Daniel trabalhava, oferecendo presença sem exigir interação. Foram 2 semanas de inferno mental. Daniel cobriu centenas de páginas com cálculos. Teve crises de sobrecarga sensorial quando a pressão ficava insuportável. Luciel o encontrava balançando no canto do quarto, lágrimas escorrendo, sussurrando versículos da Bíblia como mantras. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em uma terça-feira às 3h37 da manhã, enquanto Daniel estava no limite da exaustão, algo clicou. Ele viu. Não era uma solução convencional. Era algo que exigia usar a gravidade de Vênus de uma forma que nunca havia sido tentada. Uma assistência gravitacional tripla que era tão complexa que parecia impossível de temporizar. Mas os números funcionavam. Ele era azul claro na mente de Daniel, eficiente, elegante, correto. Com mãos tremendo de exaustão e adrenalina, ele começou a escrever. Página após página de cálculos fluíram. Ele mal parava para respirar, com medo de perder o insight se parasse. Quando o sol nasceu, ele tinha 80 páginas de trabalho completo. Ele enviou para Dr. Mitchell com uma linha simples. Acho que encontrei algo. A resposta veio 6 horas depois. Dr. Mitchell estava em uma videoconferência, sua equipe inteira visível atrás dele. Daniel... Sua voz tremia. Rodamos suas simulações em nossos supercomputadores. Testamos cada variável. Verificamos cada cálculo. Ele fez uma pausa dramática. Funciona. Não apenas funciona. É 23% mais eficiente que nossa melhor solução anterior. Você acabou de resolver um problema que confundiu 40 engenheiros com PhD por 5 meses. Daniel não soube o que dizer. Ele apenas sentiu um alívio massivo inundá-lo, seguido de exaustão completa. Você salvou a missão a Marte, garoto. E quando lançarmos em 2028, seu nome estará nos créditos oficiais. Daniel Carvalho, 15 anos, São José dos Campos, Brasil. O mais jovem contribuinte da história de uma missão da NASA. Naquela noite, quando Daniel contou para sua mãe, Lúcia chorou abertamente. Sabe o que isso significa, filho? Deus pegou aquilo que o mundo chama de sua fraqueza, sua mente diferente, e transformou em sua maior força. Você é a prova viva de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a história estava longe de terminar. Porque no dia seguinte, quando Daniel voltou à escola pela primeira vez em 2 semanas, ele encontrou seu armário vandalizado. Palavras cruéis pintadas em spray vermelho, retardado presunçoso. Lucas e seus amigos estavam perto, rindo. Viu as notícias sobre você, Lucas disse com veneno. Acham que você é especial, mas aqui você ainda é só o autista esquisito que ninguém suporta. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Toda a exaustão, toda a pressão, toda a frustração de anos explodiu. Pare! Ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Lágrimas escorriam por seu rosto. Por quê? Por que você precisa me machucar? O que eu fiz para você? Eu apenas quero existir. Apenas quero ser quem Deus me fez ser. O corredor ficou em silêncio total. Eu salvei um satélite. Resolvi um problema para a NASA. Mas você sabe o que eu queria mesmo? Apenas um dia em que alguém nesta escola me olhasse como se eu fosse humano. Apenas isso. Daniel desmoronou contra os armários, soluçando incontrolavelmente, sua regulação emocional completamente sobrecarregada. Foi Marina quem se ajoelhou ao lado dele, oferecendo presença silenciosa. Foi o diretor da escola, finalmente alertado pela comoção, quem encontrou a cena e finalmente tomou medidas contra os agressores. Mas o dano já estava feito. Daniel passou os próximos dias em casa,
em uma espécie de shutdown autista, sua mente e corpo simplesmente desligando após sobrecarga extrema. E foi nesse momento de escuridão que a próxima mudança em sua vida começou a tomar forma. Daniel ficou 3 dias sem sair do quarto após o incidente na escola. Lúcia respeitou seu espaço, apenas deixando comida na porta e verificando discretamente se ele estava bem. Ela conhecia seu filho, sabia que ele precisava processar, recarregar, curar em seu próprio ritmo. No 3º dia, Daniel emergiu. Estava mais magro, pálido, mas havia uma determinação nova em seus olhos. Mãe, não vou mais voltar para aquela escola. Lúcia sentiu o coração apertar, mas assentiu. O que você quer fazer? Quero terminar o ensino médio estudando em casa e quero aceitar a oferta do Dr. Mitchell. Ela piscou, confusa. Que oferta? Daniel mostrou um e-mail que havia chegado no dia do incidente, mas que ele só havia lido agora. Dr. Mitchell, impressionado não apenas com a solução de Daniel, mas com sua dedicação, havia arranjado uma bolsa integral de estudos especial. Daniel poderia completar seu ensino médio através de uma escola online americana, enquanto trabalhava formalmente como consultor júnior no programa de trajetórias da NASA. Tudo remotamente do Brasil. Eles querem me pagar para fazer o que eu amo, Daniel disse, sua voz ainda fraca, mas firme. Pelo resto do ensino médio, depois vão me ajudar a entrar em uma universidade nos Estados Unidos com bolsa completa. Era uma oportunidade extraordinária, mas também assustadora. Você tem certeza, filho? É muito longe, muito diferente. Mãe, Deus não me deu essa mente para desperdiçá-la sendo destruído por pessoas que não conseguem ver meu valor. Abraão deixou tudo o que conhecia quando Deus chamou. José foi para o Egito. Paulo cruzou o mundo conhecido. Talvez seja minha hora de ter coragem. Lúcia abraçou o filho, e desta vez ele retribuiu o abraço, mesmo com o desconforto sensorial. Porque algumas coisas valiam o desconforto. Os próximos 2 anos foram transformadores. Daniel mergulhou no ensino online, trabalhando em projetos da NASA, que gradualmente aumentavam em complexidade e importância. Ele desenvolveu um software de visualização de trajetórias que começou a ser usado por agências espaciais de vários países. Publicou seu primeiro artigo científico aos 16 anos, algo que normalmente só acontecia com pesquisadores de doutorado. Marina continuou sendo sua amiga, visitando regularmente e mantendo contato diário por mensagens. Ela se tornou sua ponte com o mundo social, traduzindo nuances, explicando contextos, sendo a voz que defendia Daniel quando outros não entendiam suas diferenças. Você sabe que é incrível, certo? Ela disse em uma dessas visitas. Não apesar do autismo, mas com ele. Sua mente funciona de uma forma que muda o mundo. Felipe, seu antigo parceiro do INPE, havia se tornado como um irmão mais velho, mentorando Daniel não apenas em ciências, mas em navegação da vida. E aos 17 anos, quando chegou a hora de fazer os exames de admissão para universidades americanas, Daniel estava pronto. Mas aqui veio outro desafio. Os testes padronizados, com suas instruções ambíguas e perguntas de múltipla escolha, que frequentemente tinham mais de uma resposta correta, dependendo da interpretação, eram um pesadelo para sua mente literal. Como eles esperam que eu escolha entre 2 respostas que são tecnicamente corretas? Ele desabafava com sua mãe. Isso não faz sentido. Filho, nem tudo na vida vai fazer sentido para a sua mente, mas Deus está no controle. Confie nele. Daniel orou mais intensamente do que nunca. E no dia dos testes, ele pediu algo específico. Senhor, o Senhor deu sabedoria a Salomão quando ele pediu. Não estou pedindo mais inteligência, o Senhor já me deu o suficiente. Estou pedindo paz, para que minha mente consiga funcionar sem a ansiedade atrapalhá-la. Os resultados chegaram 6 semanas depois.
Daniel havia pontuado perfeitamente em matemática e ciências, algo que apenas 0,01% dos candidatos alcançavam. Suas pontuações em leitura e escrita eram mais baixas, afetadas por suas dificuldades com linguagem figurativa e contexto social. Mas seu portfólio de trabalho na NASA, suas publicações, suas cartas de recomendação de cientistas renomados compensavam mais do que suficiente. MIT, Caltech, Stanford, todas ofereceram admissão com bolsa completa. Mas foi a carta do MIT que fez Daniel chorar. Senhor Carvalho, escrevia a reitora de admissões, seu aplicativo é um dos mais extraordinários que já revisamos em nossa história de 150 anos. Não apenas por suas realizações acadêmicas, mas pela jornada que descreve em seu ensaio pessoal. Você escreveu sobre ser autista não como uma limitação superada, mas como uma diferença neurológica abraçada. Sobre fé que o sustentou quando o mundo dizia que você não era suficiente. Essa perspectiva é exatamente o tipo de pensamento diverso que o MIT valoriza. Bem-vindo à nossa comunidade. A cerimônia de formatura do ensino médio online foi pequena. Apenas Lúcia, Marina, Felipe, Dr. Mendes e alguns colegas do INPE. Mas para Daniel foi perfeita. Filho, disse Lúcia segurando suas mãos, lembra quando você tinha 12 anos e me perguntou se era um erro de Deus? Olha onde você está agora. Olha o que Deus fez com sua diferença. Ainda sou autista, mãe. Ainda tenho dificuldades. Ainda não entendo metade das interações sociais. Eu sei. E você sempre será autista. Mas agora você sabe que isso não é uma maldição. É parte do seu propósito. 3 meses depois, Daniel embarcou em um avião para Boston. Era sua primeira vez voando e a sobrecarga sensorial foi intensa. As luzes, os sons, o toque de estranhos. Mas Marina havia preparado um kit de emergência sensorial para ele e ele conseguiu gerenciar. Quando o avião decolou e Daniel olhou para São José dos Campos, ficando cada vez menor abaixo dele, lágrimas escorreram por seu rosto. Senhor, ele orou silenciosamente. Obrigado por nunca me fazer normal. Obrigado por minha mãe que sempre acreditou. Obrigado por Marina, por Felipe, por Dr. Mendes. Obrigado por cada pessoa que me humilhou, porque elas me ensinaram que meu valor não vem da aprovação humana, vem do Senhor. O MIT foi desafiador de formas que Daniel não havia antecipado. Não academicamente. Ele se destacava nas aulas, mas socialmente. Viver em dormitório com pessoas que não entendiam suas necessidades sensoriais. Navegar uma cultura completamente diferente. Lidar com professores que não conheciam suas particularidades, mas havia uma comunidade de estudantes neurodivergentes no MIT, e Daniel encontrou aceitação ali. Ele também encontrou um grupo de estudo bíblico que se reunia semanalmente, onde conheceu outros estudantes cristãos de todo o mundo. É estranho, ele compartilhou em uma dessas reuniões. Eu cresci me sentindo como se não pertencesse a lugar nenhum. Agora estou em um lugar onde ser diferente, ser intenso sobre o que você ama, ser socialmente desajeitado, é quase normal. Um estudante de engenharia da Coreia riu. Bem-vindo ao MIT. Metade de nós provavelmente está no espectro autista e só não sabe. Em seu 2º ano, Daniel foi convidado para uma posição de estágio de verão na NASA, não mais como consultor remoto, mas presencialmente no Jet Propulsion Laboratory, em Pasadena. Foi lá, aos 19 anos, trabalhando na mesma sala que cientistas que ele havia admirado por anos, que Daniel recebeu a notícia. A missão Mars Sample Return, aquela cuja trajetória ele havia ajudado a otimizar aos 15 anos, havia sido aprovada oficialmente e lançaria em 2028, apenas 4 anos no futuro. Daniel,
Dr. Mitchell o chamou para sua sala. Quero te fazer uma oferta. Quando você se formar no MIT, quero que você se junte à nossa equipe permanentemente como engenheiro de trajetórias. Você seria o mais jovem engenheiro de missão planetária da história da NASA. Daniel sentiu as lágrimas chegarem. Algo que acontecia com mais facilidade, agora que ele havia aprendido que emoções não eram fraqueza, mesmo para cientistas. Sim, quero isso mais do que qualquer coisa. Mas havia uma coisa que ele precisava fazer primeiro. Nas férias de verão, Daniel voltou ao Brasil. Ele visitou sua antiga escola municipal. Aquela onde havia sido humilhado, chamado de retardado, empurrado, ridicularizado. A diretora quase não acreditou quando viu quem estava em sua porta. Daniel Carvalho, você está tão diferente. Estou mais velho, ele disse com sua honestidade literal. Mas ainda sou autista, ainda tenho todas as mesmas dificuldades. Apenas aprendi a viver com elas. Ouvimos sobre suas conquistas, o MIT, a NASA, é extraordinário. Vim pedir algo. Quero falar com os alunos, especialmente aqueles que são diferentes, que sofrem bullying, que acham que não têm valor. A assembleia foi organizada para a semana seguinte. Daniel ficou no palco do auditório, o mesmo onde havia recebido advertências por seu comportamento inadequado anos antes, olhando para centenas de rostos jovens. Ele viu um menino no fundo, se balançando levemente. Uma menina que evitava contato visual. Um garoto que tamborilava os dedos obsessivamente. Seus irmãos, seu povo. Meu nome é Daniel Carvalho. Ele começou, sua voz tremendo mais clara. E eu sou autista. Houve sussurros pela audiência. Quando estudava aqui, fui chamado de retardado, robô, esquisito. Tive minha cabeça empurrada contra paredes, meu trabalho destruído. Fui humilhado quase todos os dias por 5 anos. O auditório estava em silêncio absoluto agora. Pensei que havia algo errado comigo, que Deus havia cometido um erro ao me criar. Mas aqui está o que aprendi. Deus não comete erros. Ele me fez autista de propósito, com um propósito. Ele projetou imagens na tela atrás dele. O INPE, o MIT, a NASA, a missão a Marte. Aos 15 anos, ajudei a resolver um problema que engenheiros com décadas de experiência não conseguiram. Não apesar de ser autista. Por causa de ser autista. Minha mente que não funciona como a de vocês. Essa mente que foi ridicularizada aqui. Essa mente enxerga padrões que outros não veem. Resolve problemas que pareciam impossíveis. Ele viu lágrimas nos olhos de alguns estudantes. Se você é o esquisito, se você é o diferente, se você é aquele que ninguém entende, ouça-me, você não é quebrado, você não é um erro, você é exatamente quem Deus pretendia que fosse, e o mundo precisa de sua diferença. Ele citou de memória. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Deus está com os quebrantados, com os rejeitados, com os diferentes, e Ele nos usa para fazer coisas que o mundo considera impossíveis. Após a palestra, dezenas de estudantes se aproximaram. Alguns autistas, alguns com outras diferenças, alguns apenas solitários e incompreendidos. Uma menina de cerca de 12 anos, com lágrimas escorrendo, disse: "Eu pensei que era única. Pensei que estava sozinha." Daniel sorriu, ainda um pouco desajeitado, mas genuíno. Você nunca está sozinha. Deus está com você e há toda uma comunidade de pessoas como nós esperando para te abraçar. Ele viu Lucas no fundo da sala. Seu antigo agressor, agora com 20 e poucos anos, trabalhando como zelador na escola. Seus olhos estavam vermelhos. Lucas esperou até que todos saíssem, depois se aproximou hesitante. Daniel, eu não espero que me perdoe. O que fiz com você foi imperdoável.
Eu estava lidando com minha própria dor, minha própria raiva e descontei em você, mas isso não é desculpa. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, sua mente processando. Lucas, a Bíblia diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Não porque o que você fez estava certo, mas porque carregar ódio me machuca mais do que machuca você. Então sim, eu te perdoo. Por quê? Depois de tudo, porque Cristo me perdoou por muito mais. E porque guardar rancor contra você me impediria de viver plenamente o propósito para o qual Deus me criou. Você fez parte da minha jornada, a parte dolorosa. Mas mesmo a dor teve propósito. 4 anos se passaram como um borrão. Daniel se formou no MIT, com honra summa cum laude. Juntou-se oficialmente à NASA como engenheiro de missão. Publicou múltiplos artigos que mudaram a forma como trajetórias interplanetárias eram calculadas. E em maio de 2028, aos 23 anos, ele estava no Cabo Canaveral, vestindo um crachá oficial da NASA, observando o lançamento da Mars Sample Return Mission. Sua mãe estava ao seu lado, agora com cabelos completamente brancos, mas os mesmos olhos gentis e cheios de fé. Marina havia voado da Califórnia, onde agora fazia doutorado em neurociência, estudando como o cérebro autista processa informações. Felipe havia trazido sua família. T-10 segundos, anunciou o controle da missão. Daniel fechou os olhos, sussurrando uma oração final. Senhor, do garoto autista humilhado que chorava no chão do banheiro da escola ao homem que está aqui hoje, cada passo foi guiado pelo Senhor. Use esta missão para expandir nosso entendimento de sua criação. E use minha história para dar esperança a outras crianças que se sentem quebradas. Ignição. Lift-off. O foguete rugiu para o céu, carregando em seu computador de navegação o código que Daniel havia ajudado a escrever, seguindo a trajetória que sua mente única havia visualizado anos antes. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora, e ele não tinha vergonha delas, porque ele tinha aprendido que sua jornada nunca foi sobre se tornar normal. Foi sobre abraçar quem Deus o criou para ser e confiar que aquele que formou as galáxias também tinha um plano perfeito para uma criança autista de uma pequena cidade brasileira. Aquela noite, quando a imprensa mundial entrevistou a equipe da NASA, Daniel ficou na frente das câmeras, algo que teria sido impensável anos antes, e compartilhou sua história. Para cada criança que está assistindo e se sente diferente, incompreendida, sem valor, este é seu encorajamento. Deus usa os improváveis, os rejeitados, os diferentes. Você não precisa mudar quem é. Você precisa abraçar quem Deus pretendeu que você fosse. Sua diferença não é acidental, é intencional. E o mundo está esperando pela contribuição única que só você pode dar. A entrevista se tornou viral. Milhões de visualizações. Mas o comentário que mais impactou Daniel veio de um garoto de 11 anos de uma pequena cidade no interior do Brasil. Eu sou autista e sofro bullying todos os dias na escola. Assistir você me fez perceber que talvez Deus realmente tenha um plano para mim também. Obrigado por me dar esperança. Daniel respondeu pessoalmente: Ele tem. Confie nele. E nunca, nunca desista de ser quem você é. 5 anos depois, Daniel havia se tornado uma das vozes mais influentes na comunidade neurodivergente mundial. Ele usava sua plataforma na NASA não apenas para fazer ciência revolucionária, mas para defender acomodações e compreensão para pessoas autistas em todos os campos. Ele se casou com Marina, uma mulher que o amava exatamente como ele era, que entendia quando ele precisava de tempo sozinho para recarregar, que comunicava diretamente sem jogos sociais, que via sua diferença como presente. Eles tiveram uma filha que também estava no espectro, e quando ela veio a Daniel aos 6 anos, chorando porque outras crianças a chamavam de esquisita, ele se ajoelhou ao lado dela e disse: Filha, deixa eu te contar uma história.
Sobre um garoto que era chamado de retardado, robô, esquisito. Um garoto que chorava todas as noites perguntando a Deus por que ele era diferente. E sobre como Deus transformou aquela diferença no superpoder que levou esse garoto às estrelas. E enquanto ele contava sua história, de humilhação à glória, de rejeição à aceitação, de desespero à esperança, sua filha parou de chorar e começou a sonhar. Porque algumas histórias não são apenas sobre uma pessoa. São sobre provar que Deus usa os quebrantados para fazer o impossível. Que ser diferente não é maldição, mas chamado. Que o garoto autista humilhado na escola realmente pode se tornar o gênio reconhecido pela NASA. E que cada diferença, cada luta, cada lágrima, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Daniel olhou para sua filha, enxugou suas lágrimas e sussurrou as mesmas palavras que sua mãe lhe disse anos atrás. Você não é um erro. Você é uma obra-prima de Deus, diferente de todas as outras, mas não menos valiosa. Na verdade, talvez mais preciosa, justamente porque é única. Naquela noite, no observatório que ele havia construído no quintal de sua casa na Califórnia, Daniel apontou o telescópio para Marte. A nave que carregava suas contribuições estava lá, em órbita, coletando amostras que poderiam revelar segredos sobre a origem da vida no universo. Ele pensou no garoto de 12 anos, chorando no chão do banheiro da escola, sentindo-se quebrado e sem valor. Se pudesse voltar no tempo, o que diria para aquele garoto? Aguente firme, continue orando, continue confiando, porque Deus já está escrevendo uma história tão incrível que você nem consegue imaginar. Suas lágrimas hoje se tornarão seu testemunho amanhã. Sua dor se tornará seu propósito. E aqueles que riem de você hoje um dia vão olhar para cima, ver seu nome nas estrelas e entender que zombar do plano de Deus nunca foi uma boa ideia. Daniel sorriu, olhando para o céu estrelado. Obrigado, Senhor, ele sussurrou, por nunca desistir do garoto autista, por transformar minha diferença em diferencial, por provar que o Senhor realmente usa os fracos para confundir os fortes. E, em algum lugar do Brasil, um garoto de 12 anos, sendo chamado de esquisito na escola, assistia pela 10ª vez o vídeo viral de Daniel Carvalho. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas pela primeira vez não eram apenas de dor, eram de esperança. Porque se Deus fez aquilo com Daniel, talvez, apenas talvez, ele também tivesse um plano para ele. E essa esperança, essa fagulha de fé em meio à escuridão, era exatamente o que precisava para não desistir, para aguentar mais um dia, para acreditar que sua história também poderia ter um final glorioso, porque Deus não desperdiça dores. Ele as transforma em propósitos. E cada criança diferente, cada mente neurodivergente, cada coração quebrantado, todos fazem parte de um plano muito maior do que podemos compreender. Do garoto humilhado ao homem que toca as estrelas. Do autista rejeitado ao gênio reconhecido. Do impossível ao inevitável. Esta é a história de Daniel Carvalho, mas também pode ser a sua. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal. Compartilhe esta mensagem de esperança com alguém que precisa saber que suas diferenças são seus dons. Juntos, podemos mudar a narrativa sobre neurodivergência e mostrar ao mundo que Deus não comete erros. Deixe nos comentários, qual parte da jornada de Daniel mais te impactou? Você tem sua própria história de transformar diferenças em superpoderes? Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias inspiradoras de superação, fé e propósito. Compartilhe esta história. Você nunca sabe quem precisa ouvir que são perfeitamente criados por Deus, exatamente como são. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.